3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezi, edição número 200, edição especial. Vai ser especial 200, essa edição, hein? Vai. A gente recebeu dezenas de perguntas de nossos seguidores, a gente vai responder todas. Vamos responder todas nesse? Todas. Sobre imigração, trabalho, onde morar no Canadá. Não todas que a gente recebeu, porque a gente teve que fazer uma triagem, né? Uma triagem. Foram centenas. Então a gente pegou aqui, mesmo aqui, a gente não sabe nem se a gente vai conseguir responder tudo, né? A gente tava até passando agora há pouco. Que legal. Hoje vai ser divertido, né? E olha só, o meu nome é Guilherme, eu irei conversar com o meu irmão Caio, que está em Port Coquitlam, e eu gostaria de perguntar para você, Caio. Estamos no inverno canadense, Sim. como que está o clima aí? 5 graus. 5 graus? Um pouco nublado, sim, um solzinho saindo. Excelente, né? Excelente. Então, um excelente domingo para todo mundo que está assistindo. Vamos comemorar 200 episódios. E vamos comemorar também 240 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Exatamente. Tá feliz, Caio? Tô feliz, Guilherme. Vamos comemorar? Vamos. Cadê o champanhe? Hoje é aniversário aqui, né? Festinha de aniversário. O Caio está ansioso, porque ele está com o bloquinho de perguntas porque o pessoal mandou muita pergunta. Mandou. Já vamos começar, vai? Imigração, trabalho, pode mandar que a gente responde agora. É só para lembrar. A gente vai começar. 15 segundos. A gente tem a Masterclass, dia 8 de fevereiro. Evento gratuito online. Como colocar seu Plano Canadá em ação. Evento gratuito, planocanadá.com, certo? Recado dado. Recado recebido, recado computado. Sim. E agora vamos para as perguntas. Vamos tirar só da frente só o parabéns que o Zarilo mandou pra gente. O Zarilo mandou pra gente um parabéns pelos 200 episódios. Então vamos mergulhar agora aqui. Tô preparado, Guilherme? Eu tô preparado. Legal. Zapatabarizan. É o Instagram. O que é isso? É uma poção mágica? Você vai fazer uma mágica? Parece que vai dar. Gostaria de saber se vocês fazem um trabalho de assessoria para ajudar a mudança para o Canadá. Bom, a gente tem a área VIP aí, que é a ferramenta mais testada, a plataforma mais testada e aprovada do mercado. Para você ter o resultado que a gente teve na área VIP, clientes, a gente tem mais de 13 mil clientes. A gente você tem que fazer isso pelo menos por muitos anos. Porque o Plano Canadá é médio e longo prazo, né? Então, para você ter esse resultado que a gente tem na área VIP, é pelo menos 5, 6 anos para você ter isso. Então, a gente vai abrir inscrições no dia 15 de fevereiro. E olha só, um desafio. Assim, qual é a eficiência da metodologia dos Irmãos Prezi? Um desafio para vocês. Pergunta para uma pessoa que está aqui no Canadá, já imigrou. Você passou pelos podcasts, treinamentos, masterclass e área VIP dos Irmãos Prezi? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu imigrei para o Canadá, não sabia que... Não sabia do podcast. Que Irmãos Prezi? Nunca ouvi nada. Então, E olha só, a primeira turma da área VIP 2021. Esse ano vai ser no dia 15 de fevereiro. Planocanadá.com. Gostou aí, cara? Charles Lima tá perguntando, dá pra emigrar ainda no modo coração valente, Guilherme? O que é coração valente? É a faca na boca, assim, você coloca? Inclusive, a gente teve um podcast dedicado ao coração valente também, não teve? Algo... Teve o Coração Valente no podcast. Teve no podcast. É que a gente tem um novo conteúdo da área VIP só específico do Coração Valente. O Coração Valente o que é? É a forma que eu imigrei pro Canadá. Eu vim pro Canadá, eu fiz um college privado. Que não é recomendado. O que não é recomendado. Eu vim para estudar inglês, né? Aí depois eu consegui me matricular num college privado, não tinha nem dinheiro direito para pagar o college, e daí acabei imigrando dessa forma. Ou seja, Coração Valente, ou seja, é um método mais arriscado de você imigrar, entendeu? Então, o Charles está perguntando se ainda dá para fazer isso. Dá. Não é recomendado. Não é recomendado, mas dá. Se você tiver ciência de tudo que você precisa fazer, você tiver confiante, você tá numa área boa, sabe? Você não é aquela pessoa que vai chegar aqui e vai ficar com medo ou receio. A gente vai comentar, mas tem uma pergunta a respeito disso também nesse podcast. Se você tá nesse modo e não tem outra maneira mesmo... A gente recomenda às vezes você esperar um pouco, economizar um pouco mais de dinheiro. Mas se não der, ainda é possível. Entendeu? Mas eu posso contar o seu segredo no Coração Valente? Conta, eu vou revelar o seu segredo. Qual é o meu segredo, Guilherme? O seu inglês era bom e você estava numa excelente área, que é a área de TI. Sim, então, isso também. Você veio para fazer um college privado, você não teve autorização para trabalhar, que nem hoje tem o PGWP, mas você tinha esses dois elementos que foram essenciais. Tinha esses dois elementos. O fato também de... eu sempre quis sair do Brasil, desde quando eu era adolescente. Então, quando eu tava aqui, eu não tava em dúvida. Será que eu volto pro Brasil? Não. Eu tava realmente falando assim, não, pro Brasil eu não volto.
Agora eu senti confiança aí. Coração valente, né? Wallace, né? Então, assim, pro Brasil não volta. Tem que fazer alguma coisa. Realmente você tá, sabe, com aquela vontade, você, sabe, nada vai te tirar disso. Então, assim, eu acho que tem essa questão também, né? Eu acho que o comprometimento aí, a vontade, realmente. Diego Henrique Fiuza. Ao decorrer do Plano Canadá de vocês, o que vocês usavam de motivação nas dificuldades? Eu vou emendar aqui com mais 2 perguntas também. A respeito... Motivação, né? Como você manter no... como faço para não... o Rafinha Laguna tá perguntando. Como faço para não desistir e perder o foco? E daí o Vieira Projetos também. Ele é VIP, ele até colocou, sou o VIP. Planos de ir em 2022, mas ainda falta o inglês. E me sinto desmotivado a estudar. Sim. Então, assim, algo relacionado a você estar desmotivado. Posso meter a primeira colher? Pode, né? Na sopa que você está cozinhando, sim, cara? A parte de motivação, você chegando no Canadá, você já estando no Canadá, você vai ter motivação suficiente. Todo mundo que está aqui, a grande maioria não quer voltar para o Brasil. Comigo não foi diferente. Quando eu já estava estudando inglês, depois fazendo college aqui, a última coisa que eu queria era voltar para o Brasil, porque eu já estava acostumado, já estava meses ou há um ano e meio aqui no Canadá, eu já estava acostumado com o modo de viver canadense. Isso por si só já era motivação suficiente. Sim. O que eu vejo como um grande desafio é a pessoa que ainda está no Brasil. Ou a pessoa que ainda está no Brasil e nunca veio para o Canadá. Essas pessoas têm mais dificuldade de manter a motivação por não ter visto o outro lado. O outro lado. Agora, isso é algo que a gente já comentou no passado. Se você desistir do Plano Canadá, você está falando não para o Plano Canadá, você vai estar falando sim para o Plano Brasil. Se você está assistindo esse podcast agora, significa que você não está satisfeito ou satisfeita com a sua vida no Brasil. Entendeu? Então é aquele negócio, você vai estar desistindo do Plano Canadá e você está falando assim, não, então o meu Plano Brasil vai continuar. Entendeu? Aí a bola, né, joga de volta e assim, o que você vai fazer se você decidir ficar no Brasil? Como é que você vai fazer então para ficar satisfeito, né, satisfeita e lidar com o seu Plano Brasil também? Então assim, o não ao Plano Canadá é um sim para o Plano Brasil. Olha, dá pra fazer uma camiseta com essa frase. Mas né? Então, você tem que comparar as duas coisas. Então é assim, duas opções de vida. Qual é a sua motivação pra entrar de volta no Plano Brasil? Entendeu? Você também não vai estar... acho que provavelmente você vai estar desmotivado de ficar no Brasil. Você já não tá desmotivado de ficar no Brasil? Eu acho que a maior parte que assiste a gente tá. Então, assim, eu acho que essa é uma boa motivação para você entrar de cabeça no Plano Canadá, entendeu? Mas é assim, o Plano Canadá eu acho que se bobear a gente vai ter mais, mas é importante isso, porque essa questão de motivação às vezes é passado por cima, a gente já comentou muito no passado, mas é extremamente importante. O Plano Canadá é médio e longo prazo, é muito fácil a pessoa desistir do Plano Canadá, é comum isso. Sim, sim. A principal desistência que a gente vê nos casos é a pessoa que realmente não conseguiu se manter motivado durante todo o processo, né? Não foi por um problema técnico, foi por um problema de comportamento, né? Cunho pessoal. Cunho pessoal, né? Comportamental. Mentalidade. Gostou das hashtags, né? Gostei, legal, post de Instagram. Renato Santana tá perguntando, chego em Calgary dia 21 de fevereiro, olha. Antes da gente. Não tem como esperar Renato, a gente chegar? Vamos chegar junto? Vamos chegar num comboio em Calgary? Seria legal chegar de comboio, né? Buzinando. Chego em Calgary no dia 21 de fevereiro, 36 anos, CLB 10, estudando francês. E esposa no college, 30 anos. Excelente, gostei. Eu gostei do perfil. Ele soube resumir assim, na caixinha do Instagram. Olha, colocou ainda já NADV, Advice. Olha só. N-Advice. É o mesmo que a gente falaria pro Mike Tyson. Tenta resolver a luta no primeiro round. Tenta ganhar a luta já no primeiro round. Não é porque a luta tem 10 rounds que você fala assim, tá bom, eu luto um pouquinho nesse, no outro e ganho por pontos, né? O problema de tentar ganhar por pontos é que você pode perder por pontos. Então é melhor você já ir pro nocaute. É o que a gente tenta, exatamente. A esposa vai estudar no college e tal, não sei o quê. Tenta resolver o quanto antes a situação. Renato, chegando lá, já procura emprego, tenta uma oferta de emprego, sabe? Não deixa pra depois, não fica pensando assim,
Ah, não, mas ainda tem 2 anos de college. Depois ainda tem o Post-Graduation Work Permit. Então a gente tá tranquilo. A gente tem pelo menos 4 anos. Isso não é bom. Veja não. o que aconteceu no passado, como as coisas podem mudar assim, ó. A sua vida pode mudar de cabeça para baixo. Então, resolva o quanto antes. Excelente plano. E fique atento também, porque Calgary, né, a província de Alberta, não é das melhores em termos de imigração provincial. Então, você tem que resolver realmente o quanto antes. Mas o sistema de imigração federal oferece o suficiente para eles imigrarem. CLB. Eles podem imigrar através do Canadian Experience Class, com 1 ano de experiência de trabalho, né? Eles não vão ter dificuldade. Pelo esse perfil, pelo jeito que ele escreveu, tá mandando bem. E assim, e o de sempre também. Quando a gente fala assim, não deixe para depois ou tente resolver as coisas o quanto antes, não significa que faça as coisas com desespero. Entendeu? Faça as coisas bem planejadas, sempre com uma estratégia boa por trás. É que nem a rota, que nem o BOP. É tudo calculado. Eu queria mandar um abraço pro Elias Júnior. Elias Júnior, né? Júnior, canal legal que a gente tá acompanhando, né? Coloca os vídeos do pessoal da rota, né? E manda bem, né? Manda bem. O que seria do Brasil sem a polícia, Sem a polícia, né? Então, um abraço para... Ó, tem muito policial que assiste a gente. Sim, então, um abraço pros policiais aí do Brasil. Que tem que ser herói pra ser policial no Brasil. Nossa, eu vi uns vídeos ser lá. policial aqui em Vancouver é muito fácil, né? Perto dos vídeos. A gente tá assistindo um vídeo, né? De policiamento em São Paulo, né? Nossa. Esses policiais, se eles vierem pra Vancouver, eles vão achar que estão de férias. Estão de férias. Exatamente. Matheus Soares tá perguntando: Caio e Guilherme, como vocês fizeram para juntar a grana necessária para ir pro Canadá? Essa daqui vai dar. E daí colocou: e qual a quantia que vocês se basearam no mínimo e no máximo exigido? Então, Guilherme, como que a gente fez para guardar grana? Porque a gente sabe, dinheiro é a parte mais difícil do Plano Canadá. Isso daí sempre foi. Desde quando a gente faz isso há mais de 15 anos. Dinheiro sempre foi. A maior dificuldade hoje mais do que nunca, o dólar, o real desvalorizando cada vez mais. Eu queria ter comprado Bitcoin. Porque aí resolveria o problema. Na época, né? Agora não. Resolveria o problema, mas eu não sabia, na época eu achava que não ia virar Bitcoin. Então eu tive que economizar dinheiro. Sabe aquele dinheiro todo mês, economizando, saindo menos, viajando menos, mas ainda saindo, na época mas que você veio saindo também menos. não tinha Bitcoin, na época que você veio. Não, mas eu gostaria de... Porque tem gente que ficou rico com esse negócio, né? Comprou Bitcoin e veio fazer um college no Canadá. Né? Mas como eu nunca entrei nessas especulações financeiras e tal, eu economizei o dinheiro. Fui guardando todo mês. Matheus, a gente fez um modo clássico. O modo clássico foi o que eu fiz? Cortei gasto na medida do possível, mas não de forma assim alucinante, como algumas pessoas fazem, porque às vezes é mais difícil, às vezes, de você seguir forte, porque a gente corta tanto que a pessoa, ela às vezes se enche e para, entendeu? Sabe, você tem que ir aos poucos, né? Então eu cortei gastos, larguei da faculdade, comecei a trabalhar full time. Eu já contei essa história em detalhes, mas assim, eu comecei a trabalhar período integral e daí também comecei a fazer freelancer. Então aquele negócio, você corta gasto e outra, o ingrediente principal, paciência. Não tem como. Você tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. É o ingrediente do Plano Canadá, é aquele negócio. Eu queria sair do Canadá com 14, 15 anos. Eu vim pro Canadá com 24. Entendeu? Então, assim, é essa parte que mais pega. É a paciência, é você lidar com isso a longo prazo e mandar bala. Não, sabe que tem gente assistindo, às vezes tem gente que fala assim, não, mas eles tiveram oportunidade, eles tiveram dinheiro, né? O Canadá é só para quem tem dinheiro, né? Olha só, eu acordava às 5 horas da manhã, eu pegava o ônibus 6h15, o ônibus fretado, saí de Campinas, chegava 9h15 da manhã em São Paulo, trabalhava o dia inteiro, 5 e pouco saía, pegava o ônibus, chegava 9h30 da noite em Barão Geraldo, Campinas. Eu fiz isso para quê? Para economizar dinheiro. Fiz isso por 1 ano e meio. Sim. Então não foi fácil. Para mim não foi fácil economizar dinheiro, porque eu já não ganhava muito. Então para eu conseguir economizar, eu teria que cortar. Eu só não vim antes, sabe por quê? Porque uma parte do dinheiro eu usei pra baladas. Balada, né? Daí prejudicou um pouco, atrasou um pouco. Eu poderia ter chegado no verão. Eu cheguei no inverno por culpa minha. Porque as baladas tiveram que ser pagas. Teve que pagar a balada. Não existe balada gratuita. Então, Matheus, é o modo clássico. Corta o que você puder de gasto, mas de uma forma que isso você sabe que você vai conseguir manter por 1, 2 anos. Entendeu? Vê outras coisas que você pode fazer, de repente você sabe mudar para um outro lugar, ou que nem o Guilherme. O Guilherme, ele morava em São Paulo, ele mudou de volta para casa dos nossos pais, entendeu? E formas de você
emprego atual, tem como você ser promovido? Tem como você conseguir um outro emprego que pague melhor? Tem como você começar a fazer um trabalho extra? Inclusive na área VIP a gente tem um modo, a parte de freelancer, né, para você, que ajuda você, inclusive, começar a trabalhar extra, fazer trabalhos extras como freelancer. Remoto, né? O trabalho remoto, ainda hoje em dia, né? E paciência, Matheus. O nosso approach, né, a nossa metodologia é o modo mais o clássico possível de você executar o Plano Canadá, sem planilhas mirabolantes e coisas assim que às vezes é até difícil de você entender. É a forma mais fácil e o que a gente viu até hoje, com mais de 13 mil clientes, essa é a forma mais eficiente e é a que funcionou para a maioria das pessoas, né? Excelente. Quantas perguntas faltam, Caio? Só Nossa, 50? Só 50 perguntas? Aqui uma pergunta mais descontraída. Primeiramente, parabéns. Qual foi o maior desafio nesse tempo todo de podcast, de 200 episódios, Guilherme? Qual foi o maior desafio? Não, o desafio foi começar, porque quando a gente começou, ninguém falava de podcast no Brasil. Nosso é um dos primeiros podcasts no Brasil, em língua portuguesa. Então, quando a gente começou, a gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo e se o podcast ia ser algo que as pessoas no Brasil iam gostar. Sim. Porque até então, a gente conhecia podcast nos Estados Unidos. E a gente falou assim, vamos tentar fazer um podcast pro Brasil e para um assunto do Plano Canadá. Hoje em dia tem bastante gente que fala sobre o Plano Canadá, mas nós fomos os primeiros. Sim. Isso foi em 2010. O podcast começou em 2010. A gente começou o nosso trabalho, né, em 2005. Mas o podcast ele veio em 2010. 2010, na época, volta à internet 2010. A palavra podcast não existia. Sabe o que existia? Blog. Eu sou blogueiro, não era legal? Falei assim, eu sou blogueiro. Até hoje tem gente que faz blog, mas ninguém mais lê blog. Ninguém mais lê blog. Mas o legal do podcast, assim, o interessante é que o nosso podcast... Porque o podcast ele é mais para as pessoas que estão mais comprometidas no Plano Canadá. Isso é assim, a gente já faz isso, a gente sabe. As pessoas mais comprometidas no Plano Canadá, elas tendem a acompanhar a gente também mais no podcast. Menos curiosos no podcast, entendeu? E o legal é que a gente tem, às vezes, mais views, inclusive, no podcast. É interessante isso. Isso mostra que as pessoas começaram com a gente no Plano Canadá, né? Começaram com aquela ideia, e as pessoas que já estão mais avançadas no Plano Canadá continuam acompanhando a gente, entendeu? Então isso pra gente, assim, é muito legal, porque mostra realmente que... Não é difícil fazer podcast? Pô, podcast é muito difícil fazer. Todo mundo tenta e você vê que é realmente complicado. O podcast você pegar não é fácil, a tração porque ele é mais longo, sabe? É para as pessoas que um pessoal segmentado dentro, né, desse mercado. Então, assim, o fato do nosso podcast ser popular é porque realmente as pessoas confiam naquilo que a gente fala, entendeu? E nas dicas que a gente dá. Então, eu acho que isso é uma hora aí... e a gente dá valor para isso. Dá valor para vocês seguirem a gente, continuar ouvindo as dicas e os conselhos que a gente tem para dar. Aline tá perguntando, mudança na pontuação do francês e como isso pode mudar o rumo da estratégia de imigração. Isso daí tá sendo super valorizado, esse negócio do francês. Sabe por quê? Eu não conheço ninguém que fala francês. Você conhece alguém que fala francês? Eu conheço diversas pessoas no Brasil que falam inglês ou têm um bom domínio do inglês. Sim. Então sabe qual é o problema? De você começar a estudar 2 idiomas ao mesmo tempo. Você que está no Brasil, foca no inglês. Foca, a não ser que realmente o seu plano seja ir para Quebec, né? Eu não quero estudar francês. Mas foca no inglês. Faz que o nosso amigo está chegando em Calgary, CLB 10. Chega no nível máximo que você pode, que é a pontuação máxima de inglês. Depois que você fez isso, aí você passa para o francês. Sabe por quê? Um dos maiores erros que eu tive no Plano Canadá foi tentar estudar francês paralelo ao inglês. O que aconteceu? O inglês não subiu porque eu precisava chegar no avançado. Ainda mais você tá no intermediário, assim, né? Você puxar tem que chegar no avançado no inglês antes de tentar o francês. Isso aconteceu quando eu comecei a falar inglês e francês. Eu falava em portunhol. Saía em portunhol. Começou a misturar, sabe? Olá, como estás? Merci beaucoup. Os tetu. Sabe? Não, cara, pra mim não virou. Pra mim, eu tenho 8 megas de memória, não deu. Então, Aline, eu acho que, assim, para as pessoas que realmente estão no modo de que, ó, tenho já o inglês no máximo e já tô estudando francês, indo bem no francês... eu acho que difícil, essa pessoa ela tem problema, ela vai ter problema para imigrar. Eu não acho que não muda tanto a estratégia de imigração em si. Eu não vejo uma forma assim que você fala assim, nossa, eu preciso mudar minha estratégia de imigração porque agora eu falo francês. Não, vai com calma, muita calma nessa hora. Lembra quando a gente trabalhava no Jornal de Campinas? Todo mundo falava muita calma nessa hora. A Camila tá perguntando, é melhor criar o perfil no Express Entry depois de ter o visto de estudo aprovado? Porque, de acordo com a segunda pergunta dela, ela acha que pode ser um problema você ter um perfil no Express Entry.
e você aplicar para um visto de estudante, que eles podem achar que o fato de você estar querendo imigrar, a Amazon entregou alguma coisa. Você quer ir lá ver, cara? Eu continuo lendo. Eu posso continuar lendo, você pode ir lá pegar a sua encomenda. Não, o que tá chegando esses dias é coisa pra mudança mesmo. A gente já começou. É que aqui no estúdio vocês não estão vendo a diferença, mas ó, o resto da casa já começou a mudar já. Então é melhor. Então, é o medo. Você quer que eu já tire essa estante enquanto você tá falando, cara? Vai ter um podcast pra mim, a gente vai estar, né, fazendo. Colocando coisas nas caixas. Então, a preocupação da Camila é se isso pode gerar algum conflito pra imigração. Eles vão falar assim, pô, ela quer estudar no Canadá, só que ela tem um perfil. De migração. De migração. Ela tem intenção de migrar, não mas tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você pode, sim, aplicar para um visto de estudante, você tem um perfil Afinal, o governo canadense, a gente já comentou isso já diversas vezes aqui, o governo canadense sabe que 95% dos brasileiros que estão aplicando, 98% dos brasileiros que estão aplicando para visto de estudante, eles têm interesse de migrar para o Canadá, né? E ainda mais se você está aplicando para um college, né? O governo canadense falou assim, ó, a gente faz assim, ó, a gente vai criar, você vem para estudar um college, você pega o Post-Graduation Work Permit e depois você aplica para o Canadian Experience. O plano Canadá, a Amazon entregou um outro pacote aí. Então assim, não tem problema, Camila. Não acredita na gente? Digita no Google Canada Immigration Dual, D-U-A-L, Intent. Você vai ver essa página, explica isso. John Justin. Um canadense no nosso podcast? Parece, né? É possível fazer um college de 2 anos e a partir do segundo ano viver somente com a renda gerada aí? Vareia, como diz no interior de São Paulo? Vareia. Isso vareia. Vareia, porque... Porque, ó, se você chegou agora no assunto, porque a partir do momento que você estuda, né, num college, vamos para um college aí, você vai estudar para 2 anos, durante o college você vai poder trabalhar 20 horas por semana. Então, acho que a pergunta dele é se eu trabalhando essas 20 horas por semana vai ser suficiente para pagar minhas contas? Bom, depende muito do emprego, vai depender da sua grade horária, coisa que você não tem como prever como é que vai ser a sua grade horária do college no segundo ano, porque isso pode variar também, e vai depender de onde você mora. Então, sim, se você tem a intenção de fazer isso, se você acha que essa vai ser uma das alternativas no seu plano Canadá, assim, tirando a parte do visto que você tem que comprovar que você tem o dinheiro necessário para estudar tudo, vamos tirar essa parte. A pergunta dele é assim, na parte prática. Sim, ó. Eu evitaria já de cara Vancouver ou Toronto, entendeu? Se você acha que isso pode acontecer, então você tem que tornar a estratégia viável caso isso, né, aconteça. Estratégia viável caso isso aconteça, porque a sua pergunta já demonstra que você não tem dinheiro suficiente para executar o plano Canadá da forma ideal. Então, se esse é o caso, Vancouver e Toronto não deve estar na sua lista de cidades para morar. Quer saber mais? Prézia custo de vida. Digita no YouTube que a gente tem bastante vídeo sobre isso. Rafinha Laguna tá perguntando. Irmãos Prézia, já tenho plano A, B, C e D. E todos parecem... D? D também. Mas o que é? Eu só tô curioso para saber qual é o D. O D. E todos parecem estar distante. Mas o plano Canadá, na maior parte, durante o plano Canadá, a maior parte dele vai parecer distante, né? Até o momento em que você aplicar para um visto, ou comprar passagem, ou tiver o visto aprovado, ou você, de repente, aplicar para um college, já ter uma carta de aceitação do college, até esse momento, mas isso acontece só nos 10% final. Normalmente, né? Então 90% do tempo o seu plano Canadá vai parecer distante. É aquilo que a gente volta a falar. Paciência é a chave da questão. Paciência. Como diria o Mr. Miyagi do Karate Kid. Só, né, fazendo uma referência aí, mais ampla, né? Sim, mais ampla. Indo a fundo no tema. William tá perguntando como vocês conseguiram emigrar. Como você conseguiu migrar para o Canadá, Guilherme? Eu vim nadando. Fui nadando. Os caras me soltaram num barco, eu vim nadando. Já pensou? Você vem nadando? Eu imigrei da forma mais comum que tem, trabalhador qualificado processo federal. Que existe até hoje. Há 13, 14 anos atrás. Existe até hoje com uma nova roupagem, né? Mas os mesmos 67 pontos. Até isso não mudou, né? Não mudou. Então eu migrei através do trabalho qualificado, que eu tinha feito faculdade no Brasil, tinha experiência de trabalho na área de jornalismo, vim para cá. E o Caio migrou através do quê, Caio? Do programa provincial aqui de BC como oferta de emprego. Achei que você ia falar que veio nadando. Não vim nadando.
Mas eu quase me afoguei aqui. Atravessei o Rio Grande. Porque no México, Estados Unidos, tem o Rio Grande. Tem o Rio Grande. Mas aí que tá, eu larguei minha faculdade no Brasil, então eu não consegui emigrar através do programa federal. Então eu emigrei através do programa provincial de BC, que existe até hoje também, da forma que eu emigrei, com oferta de emprego na área de TI. Então, deixando claro, a gente não é refugiado. Não. A gente veio através da nossa profissão. Até porque não existe refugiado brasileiro. Raíssa tá perguntando, é possível conseguir job offer do Brasil mandando uma carta de interesse para as empresas? Ou seja, aplicando do Brasil, você conseguiu uma oferta de emprego do Brasil. Inclusive, essa semana, o pessoal da área VIP, entra na comunidade da área VIP que eu vi ontem. Teve um post antes de ontem. Bom, esse podcast tá aí no ar no domingo, né? Post da terça-feira. Por volta da terça-feira, tem um assinante da área VIP que conseguiu uma oferta de emprego e uma empresa em Alberta. Ele está no Brasil. Mas olha só, isso depende muito da circunstância, da área profissional, do momento, mandou na hora certa que eles estavam precisando, do perfil da pessoa. Então, assim, tem muitas variáveis. Não dá para dar uma regra geral e falar assim, é possível. O que a gente vê é que não é tão simples de você fazer isso no Brasil. Sabe por quê? Enquanto você está mandando currículo aí do Brasil, tem estrangeiro fazendo faculdade, estudando e trabalhando e estando aqui já batendo disponível. Na porta já da empresa. Exatamente. Então, assim, se é possível, tecnicamente é possível. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Mas não é comum, né? Arthur, porque a edição 200 falou 200 motivos, o tema do podcast devia ser 200 motivos para mudar para o Canadá. A gente não precisa de 200, acho que só, né? Tem gente que só precisa de 1 ou 2, né? 1 ou 2, né? Que comentário que a gente viu hoje no YouTube foi engraçado. Eu estou que nem a Ford, quero encerrar minhas atividades no Brasil. Foi bom, o melhor comentário do ano, né? Melhor comentário do ano. Nossa, o cara mandou bem. Eu vou até responder para ele, você mandou bem no comentário. Já, poucas horas, já tive mais de 50 likes no comentário dele. 50 likes. O Marco Francisco tá perguntando, vocês já pensaram em fazer uma viagem por todas as províncias do Canadá? A gente já pensou. Vamos fazer agora, a gente para o canal, para tudo. A gente para por 2 meses e atravessa o Canadá. Eu sou a favor. A gente já pensou, só que... Harley Davidson, de moto, a gente aluga só que o nosso trabalho, ele vem antes de tudo, né? Que é um comprometimento com vocês, com a nossa família, né? Então, assim, seria interessante? Seria. A gente já viajou muito pelo Canadá. Então, assim, a gente já conhece muito lugar aqui. Mas nesse momento, ainda mais agora, a gente está, né, aprontando nossa mudança para Calgary. Então, já... a gente conhece. Mas assim, de Calgary, por exemplo, rapidinho para você ir até Manitoba. A gente já tá pensando, vamos para Manitoba, vamos dar um rolê lá, vamos dar um rolê. Tomar um sorvete em Manitoba? Vamos tomar um sorvete em Manitoba, entendeu? Isso daí é tranquilo. Mas eu já fui para Toronto. Minha esposa, ela já morou em Toronto. A minha esposa também, ela já fez intercâmbio no norte de Alberta. A gente conhece Quebec, a gente conhece Montreal, né? Então, assim... A gente já viajou bastante pelo Canadá. A gente já viajou bastante pelo Canadá. E assim, a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai pegar um avião, a gente vai lá pra costa do Atlântico. A gente não conhece. O Atlântico a gente não conhece. Mas a gente já conhece muito lugar aqui. O Marcelo tá perguntando como quebrar as principais barreiras de ser um imigrante em um local completamente novo. Como é que você vai quebrar sua barreira em Calgary, Guilherme? Você vai ser um imigrante novo lá. Preciso de um martelo para quebrar o gelo para poder conversar com o cara, né? Não, esse negócio de quebrar barreira é o seguinte: idioma, domínio do idioma. É meio óbvio falar isso, mas domínio do idioma. E mais importante, não ficar com medo de falar errado. Cara, eu nunca tive medo de chegar e conversar. Isso daí é importante. Você chegar e já você não ter medo. Né? Eu tava até comentando com o Guilherme o livro aqui do Jordan Peterson, né? A primeira regra, né? Você pegar a primeira regra, eu acho que é isso daí, ó. Costas eretas e ombros para então trás. Deixa eu até melhorar aqui. Costas eretas e ombros para trás, ou seja, vai, né? Mostra o livro, eu acho que o pessoal conhece, mas é sempre bom, né, mostrar esse livro, né? Eu li de novo agora a versão em português, porque a gente tem canadense, hein? Jordan Peterson, canadense. Canadense. Então, assim, a maioria das regras aqui aplica pro Plano Canadá, viu? A maioria delas. Se você for pegar até a parte, quando a gente falou assim, a longo prazo, você pegar... Cadê o índice aqui para eu pegar as regras? Aqui, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Ou seja, o Plano Canadá, total, regra número 7, né?
E a gente abordou esse livro, já a regra desse vídeo, várias vezes em Masterclass. Olha, só um parênteses, esse livro não é autoajuda, esse livro ele vai de forma Sim. profunda, ele é uma análise profunda do comportamento humano, etc. Sim, Então, assim, muito interessante. Pela segunda vez estou lendo esse livro. Vamos passar então? Então, assim, é exatamente isso. Você chega, você não pode chegar com medo, sabe? Você não pode. Você tem que ir. E é que negócio. Você tem que ir confiante. E é que negócio. O que a gente fala? Inglês, quanto melhor for seu inglês, mais confiante você vai estar. Sabe? Então, é por isso que é importante. O inglês, ele não é só importante na hora de você ter ponto no Express Entry, você, né, oferta de emprego, não. Um inglês bom, ou francês, se você for para Quebec, ele vai te dar mais confiança. Né? Vai haver vídeo, Thiago tá perguntando, vai haver vídeo na mudança para Calgary? Vai. Vai ver? Vai ter clickbait? Vai ter clickbait? Tem que ter um clickbait. Né? Se as coisas derem certo, vai ter clickbait com foto parecendo que deu errado. E se as coisas derem errado, vai ter foto parecendo que deu mais errado ainda. Então tá prometido, hein? Tá garantido o clickbait, hein, pessoal? Inclusive, a gente precisa dar mais detalhes depois da mudança, como é que estão indo as coisas. Vai ter. Guga Couto, vocês consideram uma boa ir para Charlottetown, Prince Edward Island, cursar um college de eletricista? Ou ir para Moncton? É ótimo, agora precisa perguntar para ele, você tá já disposto a fazer isso? Você sabe como é que é a área? Você tá ligado como é que é, né? Que é um lugar mais distante, é um lugar menos povoado. Cheio de neve, né? Sem dúvida nenhuma, é uma área excelente. A área de trades é excelente. Você não precisa... Eu acho que muitas outras províncias você pode considerar também. Você pode considerar Manitoba, Saskatchewan, Nova Escócia, mas você tá considerando assim, falou assim, tranquilo, Moncton ou Charlottetown, manda bala. Eu acho que a parte de trades é excelente no Canadá. Trabalhadores técnicos. Podcast 170, a gente fala de profissões técnicas que pagam mais do que a sua faculdade aí no Brasil. Porque teve um vídeo que a gente falou trades e a pessoa falou assim, trade de bolsa. De bolsa, não. Foi até bom a pessoa perguntar isso, né? Trabalhadores técnicos. Trabalhador técnico. Eletricista, marceneiro. Eu quero que o meu filho seja trabalhador técnico, já falei pra ele. Se ele for um marceneiro, ele vai ganhar mais do que muito profissional aí no mundo. Aí. Mas é assim. E trabalha feliz, né? Trabalhador técnico, geralmente, é um trabalho mais, né? Você vai lá, faz, exercita, tal. Não fica só no computador, fica sentado, né? É difícil só ficar no computador, né? Eu fico muito, você também fica, né? Às vezes você dá uma vontade, né, de cortar umas madeiras, martelar. Dá. A Ana Elisa tá perguntando, vocês fazem análise de perfil? Como eu faço? Análise de perfil, a gente já comentou muito, provavelmente ela está chegando agora no nosso trabalho. Sim. Análise de perfil é o seguinte, você já fala inglês? Você já tem inglês avançado? Você já tem o IELTS para comprovar que você já fala inglês? Você já fez a equivalência do seu diploma? O que é equivalência de diploma? É você ver o quanto o seu estudo no Brasil equivale ao sistema de educação aqui no Canadá. Por que eu estou perguntando isso? Porque a imigração exige isso de você. Então você precisa disso. E olha só, idioma e educação são um dos principais fatores para você somar pontos e saber se você tem pontos para você migrar para o Canadá. Então é muito complicado você fazer uma análise de perfil se você, por exemplo, ainda não fala inglês, ou por exemplo, não sabe quantos pontos você tem no fator idioma, no seu nível de inglês, ou mesmo no seu nível educacional do Brasil. Então, a gente não é contra a análise de perfil, mas tem um momento certo de você avaliar o seu perfil. Às vezes o começo do Plano Canadá é você começar estudando inglês e não se preocupando em avaliar o seu perfil. Sabe por quê? A maior parte das pessoas que iniciam, começam a assistir o nosso canal, começam no Plano Canadá, provavelmente, assim como eu e como você, não tinha perfil para emigrar de início. Você vai ter que correr atrás do perfil. Correr atrás, ter atitude de correr atrás desse perfil é muito mais importante do que você gastar dinheiro avaliando um perfil que ainda você não está lapidado. Não está lapidado para o Plano Canadá. Exatamente. E quanto mais conhecimento no Plano Canadá você tem, melhor vai ser uma possível análise de perfil, uma conversa que você tiver no futuro. Porque daí você vai ter mais domínio, conhecimento do Plano Canadá para fazer as melhores perguntas. Como o Guilherme disse, a maioria das pessoas que estão assistindo esse podcast agora não tem perfil. E o ponto é, você vai correr atrás disso tudo, aí entra aquela questão da paciência. A maioria das pessoas, elas não imigram por não ter um perfil ideal, perfil técnico, mas sim um perfil
Mentalidade, atitude, comportamento, atitude, entendeu? Comprometimento, exatamente. Que é isso que você vai precisar para ir correr atrás do perfil. Exatamente. O André Correia tá perguntando, é muito burocrático mudar de província no Canadá? A gente não sabe ainda porque a gente não mudou. E eu acho que o que vai vir de a parte burocrática é a mudança da nossa empresa, que a gente tem uma corporação aqui em BC, a gente vai ter que fazer a transferência dela para lá. Agora, de resto, carro, seguros, daí a gente já viu, é simples. Sabe o que é mais burocrático de toda a nossa vida aqui no Canadá? É a parte com o Brasil. Fechar a empresa. Quando eu tive que fechar minha empresa no Brasil, porque eu já estava aqui no Canadá, o trabalho que deu fechar a empresa no Brasil, as coisas mais eu não tive para abrir uma empresa aqui no Canadá. Ou para os nossos pais que estão aqui, né? Esse negócio de aposentadoria no Brasil. Complicado. A parte que a gente tem mais problema com burocracia são as coisas, os laços que ainda tem com o Brasil. Agora o resto aqui, a gente vai ter que mudar endereço ou mudar seguro de carro. Isso daí é tranquilo. Deixa eu ver aqui. O Canadá é como vocês imaginaram quando saíram do Brasil? O que é igual, o que é diferente? Quando a gente saiu do Brasil definitivamente, a gente já tinha vindo para o Canadá, né? Sim. Se você é assinante da Aravip, não deixe de assistir o nosso documentário, está incluso na assinatura da Aravip, 12 passos para o Canadá, que a gente mostra desde o nosso começo pelo Canadá, a primeira vez que a gente veio ainda adolescente, tem imagem de VHS, nossa, o Caio metaleirão, roqueiro, tal, comprido. E saindo de Seattle, chegando aqui em Vancouver e tal, né? Naquela viagem você estava pensando era em comprar guitarra e pedal para guitarra, né? Mas aí você conheceu Vancouver. Sim. Né? Então, a gente já tinha vindo para cá, a gente já sabia o que era bom aqui. Sim, né? Eu acho que assim, naquela época, assim, o que interessava, eu sempre quis ter essa vida, né, fora do Brasil, não é sempre, né? Desde o quê? 12 anos de idade. E hoje em dia, eu tenho 2 filhas, hoje em dia, nossa, mais ainda, né? Acho que mais importante ainda. Agora a gente tem 3 perguntas aqui, que é a respeito do Flávio. A Fernanda tá perguntando, terá participação especial do Flávio? Não. Marcos Paulo tá perguntando, Flávio esse ano finalmente vai aparecer em algum vídeo? Não. O Rolivan tá perguntando, vocês ainda têm contato com o Flávio? Sim, a gente tem contato com o Flávio, a gente tem contato com o Flávio quase diariamente. Mas o Flávio ele se recusa, a gente já chamou, a gente pediu pra ele gravar um áudio pra gente colocar no... Ele ignorou, ele ignorou. A gente mandou mensagem, ele ignorou. Foi assim, foi um absurdo. Então não tem previsão nenhuma, nenhuma. Mas o Flávio é real, pessoal. Ele existe. Pior que ele existe. Eu gostaria que não existisse, mas ele existe. É né? verdade. Eu gostaria que ele fosse apenas uma holografia. Né? Sim, Que nem no Star Wars. Né? Tipo um Fláviozinho, acende. Assim. Fláviozinho. O Flavinho correndo aqui. Assim, o Lucas tá perguntando, ir para o Atlântico em busca da job offer, da oferta de emprego, por meio de uma visita exploratória é muito arriscado? Sim. É super arriscado. Sim, não faça isso. Não faça isso. Aguarde um pouco, economize um pouco mais de dinheiro. Paciência. Tenha paciência, que é arriscado. Tem bastante pergunta ainda. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Tenho 23 anos, estou estudando inglês. Devo focar no ex-presente para imigrar do Brasil? Com 23 anos você tem que focar em tudo. Mariano, você tem que ir a fundo. Estuda inglês, vê se você tem ponto no ex-presente. Se você não tiver, você ainda está numa idade boa. Aquele negócio de, né, paciência, trabalha, consegue dinheiro, vê se de repente você consegue vir fazer um college aqui no Canadá. Com 23 anos você tem tempo, você não pode distrair. Né? O problema da saída quando você é jovem distração. É a distração. Eu me distraía muito. Viu? É a distração. Mas eu distraía com coisas boas. Mas é sempre assim, né? Então assim, Mariana, o ponto é realmente você, mesmo com as coisas boas, você controlar a sua distração, né? Mas você ainda tem tempo para executar. Carolina, na área de TI precisa de experiência para ser contratada? Bom, você precisa... o ideal é que você tenha experiência, né, de trabalho. Mas tudo tem que começar, você não concorda? Sim, sempre vai ter, né, casos que a pessoa não tem experiência, ou que a pessoa se formou agora, e você consegue, através de trabalho voluntário, você até agora que está com você falou assim, começar a trabalhar de graça, você consegue começar a trabalhar de graça, não é difícil você conseguir experiência de trabalho, entendeu?
Eu posso contar uma história rápida? E faz diferença a experiência de trabalho. Eu fazia estágio no jornal, que era o meu sonho, entrar no jornal, começar a trabalhar no jornal, que eu tava me formando em jornalismo. Terminou o estágio, sabe o que eu fiz? Cheguei pro meu chefe e falei assim, eu posso continuar vindo trabalhar de graça? Aí eles falaram, pode vir, né? Eu continuei indo. Lembra que você me emprestava o crachá pra entrar na empresa? Né? Era uma coisa, né? E eu continuei indo. Depois de 2 meses, o departamento pessoal me chamou, né? O RH, né? O RH. Me chamou, falei, pronto, pegou, né? Pegaram, que eu não tô aqui trabalhando, né? Que nem no Office Space. Já assistiu aquele filme? Office Space é muito bom. Office Space? Foi mais ou menos isso. Só que a menina da RH falou pra mim, quanto tempo você tá trabalhando aqui? Eu falei assim, 2 meses. Sem remuneração? Sim. Ela calculou, fez um cheque, deu R$600. Na época era bastante, não é que nem agora, né? R$600 me deu e falou assim, pode continuar vindo. É pra não dar BO pra eles também. Pra não dar BO pra eles. Então, eu mantive minha vaga como? Insistindo. Assim, acabou o estágio? Pra mim não acabou. Pra mim não eu não tô dizendo vocês fazerem isso, né? Porque eu não sei como que é a política de cada empresa, mas eu ouvi a brecha e entrei. Só um negócio, eles me colocaram depois disso pra trabalhar no dia 1 de janeiro de manhã. Plantão. E eu tava de ressaca. A cabeça tava girando. Eu ia te perguntar, mas eu nem ia. A cabeça tava girando. Tava girando. Você chega um cachorro pra trabalhar, né? Um cachorro que você pegou na rua. Né? O Renan tá perguntando, estudar e depois trabalhar no Canadá é garantia de que você consiga emigrar? Renan, não tem garantia nenhuma no plano do Canadá. Não existe garantia. Acho que nada na vida, né? Não tem garantia. Não, tem. Você pagar imposto e morrer. Tá garantido isso. Tá garantido. Então, assim, tirando essas 2 garantias, Renan, o plano Canadá, né? Você vai ter que ralar, realmente, trabalhar, fazer, dar o seu melhor. O plano Canadá não é fácil, é difícil. Então, assim, não tem garantia nenhuma. Mas, assim, você estudar e trabalhar no Canadá te ajuda muito, melhora muito as suas chances de ficar aqui. O professor Damasceno. Olá, irmãos Prezia. Não tenho perguntas, apenas agradecer ao trabalho de vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. A Fernanda Esquerdo mandou, mudar para Calgary foi o que vocês esperavam? A gente ainda está... A gente não mudou ainda, Fernanda. Mas vai ser. Em breve estaremos. Em breve a gente vai responder essa pergunta. JV Anastácio, qual é a melhor dica para quem está imigrando solteiro, Guilherme? Melhor dica é foco. Continue solteiro? Continue solteiro. Não tem problema nenhum. Dá pra você imigrar em casal? Dá tranquilo pra imigrar em casal. Às vezes até melhor, porque um pode trabalhar, o outro pode estudar, né? Mas solteiro tem suas vantagens, sabe por quê? Suas vantagens. Solteiro você pode ir pra onde você quiser, flexível. Você não precisa negociar. Sim. Não há negociação. Você não tem a negociação. Eu quero ir pra cá, eu quero ir pra lá, vamos fazer isso, vamos comprar esse móvel que a gente chegou no Canadá, esse móvel bonito, fica no canto. Já não sei precisa. A gente vai desse gasto extra. Então assim, o solteiro ele vai te dar mais, né? Flexibilidade. Liberdade pra você. Tem que saber usar dessa liberdade, que também se você usar muito a liberdade, você pode sair do trilho também, né? Esse que é o problema com distrações legais, que nem o Guilherme... divertidas, que nem o Guilherme, né? Teve. Distrações divertidas. Então, assim... O Igor tá perguntando, o que é melhor, estudar inglês e francês no Brasil ou já aplicar pra imigrar pro Canadá? Tem cara de jovem, o Igor. Dá pra fazer os... Estuda primeiro inglês. Foca no inglês. A hora que você tiver com a IELTS avançado, aí você passa pro francês. Aqui só pra tirar de um pouco. Fala, irmãos, o Rafael tá perguntando, onde vocês geralmente comem? Fazem comida ou pedem? A gente come sempre num restaurante aqui, mas eu não vou fazer propaganda do restaurante. Faz propaganda? O Kai? O Kai, já falou. O Kai, que é o nosso restaurante favorito, que a gente vai depois das gravações, a gente vai lá. É o meu restaurante favorito em Vancouver. Sim, mas tirando isso, eu raramente... só pra vocês terem uma ideia, eu comentei com o Guilherme, eu nunca pedi comida. Aqui em casa nunca veio alguém entregar comida. Você já pediu pizza? Pizza, mas eu acho que, sei lá, faz 4 anos que eu moro aqui. Quantas vezes? 2 vezes? Mas assim, esses negócios de iFood, não sei o que, nunca, não tem nem no meu celular esses serviços. Eu gosto de cozinhar, minha esposa gosta de cozinhar, a gente gosta da comida que a gente faz. Eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar. A minha esposa, a gente compartilha, né, as tarefas, né? Às vezes ela faz alguma coisa, eu lavo a louça, e quando os dois estão cansados, a gente pede comida, mas eu não gosto de pedir comida. Eu prefiro sair eu gosto de comida, sabe o quê? De supermercado. Eu gosto de ir de supermercado. Por exemplo, eu gosto de comprar sanduíche em supermercado. Eu não gosto de fazer em casa. Sim. Às vezes eu faço, mas nunca fica bom.
Mas a gente gosta de cozinhar. Mas por que, Então, mas por que a gente eu tá não sei, respondendo eu não isso? sei. Por que essa pergunta tá aí? A Joyce está perguntando. Olá, gostaria de saber as províncias com mais oportunidade da área petroquímica. Petroquímica? Você tem Alberta, Saskatchewan, né? Deixa eu só ver aqui que eu tinha... No Atlântico também tem extração de petróleo. Aqui, também. a Raquel tá perguntando. Um de vocês dois pretende se oficializar para virar consultor regulamentado? E ela também perguntou, pensa em abrir uma empresa de imigração? Só um parênteses, se você está chegando agora, a minha esposa é consultora regulamentada de imigração. E a sua esposa? A minha esposa se formou ano passado também, consultora de imigração, fez a prova no final do ano, passou também, e também está abrindo uma empresa de imigração também. Excelente, está respondido. Exatamente, está respondido. Na empresa, duas famílias. Duas. Que família na que família, duas empresas de imigração. Que família que tem 2 consultores de imigração? Eu pergunto para vocês. Exatamente. E daí o Giovanni, que sempre comenta, já tiveram algum problema com essas consultorias de imigração, tipo ameaça, falar mal de vocês? Sim. Porque o ponto é o seguinte, não tem problema. O que às vezes houve é que, eu não posso falar de imigração porque eu não sou consultor de imigração. Esse é o maior fake news que existe no Plano Canadá. Qualquer pessoa pode falar de imigração para o Canadá. Qualquer pessoa pode falar. Entendeu? Se você ouvir uma pessoa que fala assim, não, eu não posso falar, ou eles não podem falar de imigração porque eles não são consultores de imigração, essa pessoa ou não sabe o que está falando, né? Tem uma certa incompetência ou está mal intencionada, ou essa pessoa está mal intencionada, ou essa pessoa é insegura ao próprio trabalho dela. Entendeu? Não se garante. Não se garante. Sendo regulamentado. Exatamente. O maior fake news é falar que outras pessoas não podem falar sobre imigração. Pode sim. A gente mora num país livre. Exatamente. Chart of Rights. Quando a gente, você estudou Chart of Rights? Sim. Para tirar a cidadania canadense? Sim, Chart of Rights. Você pode falar. Você pode falar. O que você quiser. Exatamente. Com responsabilidade. Sim. Com conhecimento de causa e com interesse no assunto. Porque eu acho que isso é importante. A gente faz isso há 15 anos. Não basta você ser regulamentado numa determinada profissão. Você tem que gostar da profissão. Então, eu acho que isso que é importante. E eu acho que é por isso que o nosso podcast está chegando em 200 episódios. Porque as pessoas percebem com frequência que a gente gosta desse assunto. A gente estuda o assunto, a gente respira esse assunto. E a gente vai chegar do 300. Vamos chegar no 300? Vai. Opa. Deixa eu ver só se eu passei Vai ter que fazer bate-bola agora, Guilherme. 47 minutos? Vamos entrar num bate-bola pra gente não deixar de lado? Sim. O juiz deu 5 minutos de acréscimo. Pode... deixa eu ver. Só ver. O VAR deu. Seus pais poderiam participar em algum vídeo contando opiniões deles sobre o Canadá? A gente fez um vídeo com a nossa mãe. Tá? Preze a mãe. Coloca mãe. Preze a mãe. Eu acho o nosso. Intercâmbio para aprender inglês antes de tentar imigrar é válido? Se isso não for atrapalhar o seu planejamento financeiro, porque você sair do Brasil, vir para cá, estudar inglês, mesmo porque tá fechado agora, né? Para estudante de inglês, escola de inglês. Mas você vir para cá, estudar inglês, para depois voltar pro Brasil, para depois voltar para cá, se você tem dinheiro sobrando, tudo bem, é válido, vai te ajudar, vai te motivar mais. Só que se esse dinheiro for fazer falta no futuro e de repente você quer aplicar para um college de 1 ano, 2 anos, aí eu pensaria 2 vezes. Você falou que tá fechado, só um parênteses. Tá aberto. Se você quer fazer um college aqui, você pode pedir o visto. Mas tu falou assim, cursos de inglês agora. Cursos de inglês ainda não liberaram. É inviável agora. Deixa eu ver aqui. Um college privado com co-op é um bom início para quem possui experiência de TI e quer emigrar? A gente recomenda que opte por um curso público, entendeu? Um college público, ao invés do privado. A gente já comentou bastante a respeito disso aqui no canal. O Rodrigo tá falando, por conta da grande procura pelo Canadá, a tendência é ficar mais difícil a imigração, Guilherme? Sim, a tendência é ficar mais difícil. A gente comentou isso nos últimos 2 podcasts. Porque a imigração, ela tá aumentando o número de vagas. Esse ano vai bater recorde, a gente vai passar de 400 mil imigrantes, mas tem muito mais gente na fila competindo por essas vagas. Sim. Então não adianta nada você aumentar em, vamos chutar, 20%, sendo que triplicou nos últimos 3 anos a quantidade de pessoas interessadas se cadastrando no banco de dados presente. Esse que é o grande desafio hoje, né? O Canadá está aberto? Sim, está aberto. Vai bater recorde? Vai bater recorde. Mas também, eu não sei se é por causa também aí do que aconteceu no último ano, as pessoas estão mais movimentando, estão querendo mais sair. Eu quero sair do Brasil. Sim. Agora é a hora de sair do Brasil. Tudo vai ver. A gente vai ver os números aí, acompanhar os números esse ano
e ver. A gente acredita que o interesse em migrar para o Canadá vai aumentar, entendeu? O Rodrigo tá perguntando quais as previsões para 2022. Vocês sempre acertam, ele fala. Tudo que a gente falou até hoje a respeito de imigração, o que a gente acha que vai acontecer, tá tudo aqui no YouTube, tudo registrado no YouTube. A gente não coloca. Não, mas vamos fazer previsões mais amplas, Caio? Vai ter chuva forte. Vai ter chuva forte. Vai ter chuva forte. Ó, eu consigo relâmpago. ver. Você tá vendo um relâmpago? Eu consigo ver relâmpago, eu consigo ver uma árvore caindo por causa do relâmpago. Gostou da? Muito boa. Nostradamus? Do que você sente mais falta? A Leandro Medeiros está perguntando de que você sente mais falta do Brasil? Da esculhambação, da balada. Eu sinto falta da balada, eu sinto falta da minha... Não mais, mas eu sinto falta da minha juventude. Esses dias eu tava conversando com um amigo, até às vezes eu comento com você, né? Conversando com um amigo da fase, que a gente era solteiro. Não tem lugar melhor, né? Pra você sair, conversar. Não existe amigo melhor do que o brasileiro. Pra você ter amizade, pra você socializar. A parte de comida, restaurantes, eu sinto muita falta. Volta? Pessoas... Não. Restaurantes. Não, daqui a pouco vai ter iFood que vai vir de um drone. Ele sai do Brasil com um pastel, ele traz aqui. O espeto descendo assim no seu. Né? A picanha, né? Num drone. Porque os drones vão ficar mais rápido. Sim, né? Então. O Igor tá perguntando: tenho 19 anos e quero começar o Plano Canadá. O que posso fazer para começar bem? O que você pode fazer para começar o seu Plano Canadá da melhor forma possível é acompanhar nossa Masterclass no dia 8 de fevereiro, planocanadá.com. Link na descrição. Evento gratuito. Qual é o lugar mais inesquecível aí do Canadá que vocês já visitaram? Abraço de Belo Horizonte, do Lucas. Cusco. É inesquecível. O Cusco, a fila do Cusco é inesquecível. Eu curto aqui em casa. Eu nunca mais vou esquecer as filas do Cusco. Do supermercado aqui. Do supermercado. Inesquecível. As Rockies. As Rockies são lindas e as ilhas ao redor de Vancouver. Vê, a gente tem 2 vídeos no nosso canal que você coloca Présia Ilha, Sim. que é um vídeo na minha família indo pra Salt Spring Island, um lugar super bonito. Dê uma olhada no meu Instagram, que eu fui pra Calgary, a gente dirigiu até Calgary, a gente passou pelas Rockies. Dê uma olhada no meu Instagram, @Présia, que tem bastante foto lá das Rockies. Então é isso, Guilherme. A gente vai ter que pegar o que sobrou aqui. Ainda tem 2 bolos aqui. Mas a gente vai ter que trazer em outro podcast, ou a gente vai ter que transformar eles se a gente utilizar numa pauta de vídeo pro YouTube, a gente avisa. Sim. A gente vai trazer em outros vídeos aí. Então, vamos agradecer a todo mundo que mandou a pergunta, porque o pessoal mandou bem, hein? Quanta pergunta boa, hein? Tem muito aqui. Você salvou depois de mais de 10 anos gravando conteúdo sobre o Canadá, qual foi a pergunta que vocês mais receberam? Essa pergunta. Vocês teriam algum conselho para quem estiver neste momento no avião rumo ao Canadá? Olha, aperta o cinto. Vai no banheiro, volta, coloca o cinto. Ainda mais em cima dos triângulos. Triângulo da Bermuda. Lá. Passa pelo Triângulo das Bermudas. É que a gente brincadeira, pessoal. A gente ama a aviação, a gente adora avião. O Caio acabou de colocar um avião aqui. Eu adoro. Isso é uma das coisas que eu sinto falta atualmente, é de não poder estar num avião. Mas curta a viagem. Então é isso, Guilherme. A gente tem que... Né? Muito obrigado. Vocês facilitaram a nossa vida, vocês não têm ideia que a gente não precisou fazer roteiro essa semana, a gente só leu as perguntas, só pergunta boa que gerou, pode ver, fluiu. Sim, o podcast. Fluiu, legal. Então, a gente vai sempre... Obrigado a todo mundo, milhões de pessoas que baixaram o podcast, assistiram o podcast, comentaram, bateram na porta do vizinho, falaram assim, assista esse podcast. Né? Dá pra fazer isso, esse é o melhor share, você bater na porta e falar assim, tem um podcast rolando aí, que é bom pra caramba. Uma balada do podcast lá, né? Podcast 200. Né? Zeppelin, podcast do Irmãos Prézio. Vamos fazer um Zeppelin, Caio? Sim, assista, ouçam. Vamos fazer isso. Ou aquele aviãozinho que puxa uma mensagem, assim, sabe? Podcast 200, praia, assim, passando. Então, ótimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até terça-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.